Olá, muito boa tarde para você. Nesta terça-feira, o programa Brasil Cristão está no ar. E estamos chegando com a alegria do Senhor, né, Fernando, no nosso coração. O barquinho atracou, Drica, atracou, nós chegamos, começou Quando o barquinho começa a apontar lá, a gente já fala, ó, São Pedro de Alcântara, São José de Anchieta, roga por nós. Tudo isso porque nós desejamos muito um Brasil cristão. Você também que está nos acompanhando desde o começo, né? Tem gente que já escreve assim, Fernando, ó, eu estou assistindo o Brasil Cristão todos os dias. Eu já faço parte, é isso mesmo. Você que faz parte conosco aqui do Brasil Cristão, seja bem-vindo. Você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo também. Seja bem-vindo você, mulher, homem. Esse é o programa Brasil Cristão. Hoje é terça-feira. Nós estamos pela internet. Eu não dei boa tarde para você não, né? Boa tarde. Uma alegria, hoje nós também estamos transmitindo o nosso programa pela internet. Se você entra lá no YouTube, escreve lá CERN Brasil e você vai encontrar o programa Brasil Cristão ao vivo no canal do YouTube do CERN, Centro de Estudos Renovação no Espírito, né? Talvez você conheça pessoas que estão em regiões do Brasil, onde infelizmente a gente não está em canal aberto, então podem nos acompanhar nesse momento pelo YouTube, porque hoje, Drica, é dia de catequese. Hoje é dia de catequese aqui no Brasil Cristão, terça-feira, e nós vamos falar sobre algo importantíssimo para nós. Olha, eu vou anunciar o tema de hoje, falando o que Jesus falou lá no Evangelho, hein? Lembra quando Jesus, ele já tinha falado muito, já tinha viajado muito, já tinha pregado muito, já tinha curado muito, e aí lá no finalzinho, ele já estava sentindo que já ia chegando a sua hora, ele começou a falar assim, ó, guardai-vos dos falsos profetas, cuidado com as falsas profecias. Lembra disso? Pois é, muitos de nós hoje vivemos, né, por causa das profecias que Deus realizou no nosso meio e na nossa vida. Hoje o programa Brasil Cristão vai falar de profecia, mas não só de profecia. Essa catequese vai nos fazer discernir onde estão os falsos profetas e quais são as falsas profecias. Exato. Mas não só isso, né, Fernando? Não só isso. Nós vamos também louvar e bendizer a Deus, porque as profecias são realidade hoje na vida da igreja. E elas edificam, elas exortam, elas edificam a nossa fé, nos exortam a conversão. Então elas são sumamente importantes e vamos entrar nisso com o coração cheios, com a mente nossa arejada pelo vento do Espírito Santo, porque Deus quer falar conosco. Exatamente. Aí no seu monitor você está vendo escrito aí, ó, dons carismáticos de conhecimento. Porque nós vamos falar sobre profecia, vamos falar sobre palavra de ciência, discernimento, né? Dom do discernimento, tudo que envolve os dons de conhecimento. Daqui a pouquinho, porque o nosso querido Padre Douglas já está ali nos esperando, né, Padre? Olá, seja bem-vindo, sua bênção. Deus abençoe a todos que nos acompanham. Vamos pedir a intercessão, então, da Virgem Maria, para a gente começar a nossa catequese de hoje, agradecendo a você, nosso sócio abençoado, sócio querido do nosso coração. Você também que tem ajudado, né, construir a Igreja das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Lembrando a você que todas as vezes que nós rezamos aqui, estamos rezando por você que está ajudando, contribuindo mensalmente no carnê, né? Nós não esquecemos que estamos na campanha Santo Rosário, Caminho de Salvação. E nessa dezena que nós rezamos aqui no Brasil Cristão, que é sempre a quarta, não é bom lembrar isso, né? A gente vai rezando e esquece. No começo da nossa programação de manhã, nós vamos passando, cada programa reza um mistério. Aqui no Brasil Cristão rezamos o quarto mistério e à noite se reza o quinto para completarmos o terço inteirinho em todos os programas. Isso também nos faz sermos unidos, né, com o mesmo objetivo. E você está aqui, ó, nessas contas. Hoje é terça-feira, nós vamos contemplar então o quarto mistério doloroso, Jesus carregando a sua cruz para o Calvário. Nós estamos carregando a nossa com a graça de Deus. E você? Nós também queremos rezar por você, para que você tenha essa força de Deus, né, enquanto carrega a sua cruz. Nossa Senhora sempre está conosco, nos ajudando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, Perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Ó Maria, concebida sem pecado. Rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Colocar aqui o nosso terço. Para nós começarmos então o programa Brasil Cristão de hoje, você que está em casa é convidado a participar conosco, viu? Então você pode participar de duas formas. Através do nosso telefone 19 3871 9620 ou o nosso WhatsApp 19 99619 errei, vou voltar. 19 99716 9915. Agora foi, né? 19 99716 9915. Tá aqui, ó, embaixo aqui. Você manda uma mensagem e presta atenção, né? Vou sentar aqui já. Nosso tema de hoje, porque aí você pode mandar suas dúvidas, tirar suas dúvidas, fazer seu comentário, né, padre? Exatamente. Oi, padre. Agora Olá, oi de verdade. olá, sejam bem-vindos à mesa. Obrigada. Hoje nosso tema, os dons carismáticos de conhecimento. E nós vamos debater isso, o padre Douglas vai nos ensinar. Cadê seu caderninho? Brasil Cristão, a gente falou, toda terça-feira você tem que ter um caderninho aí para você anotar a catequese do padre para nós, né, padre? Acho que seria legal o padre fazer essa classificação dos dons, padre. Por que, que a gente está falando de dom de conhecimento? Há muitos livros que escrevem sobre os dons carismáticos fazem uma espécie de categorização, né? Eles procuram mais ou menos classificar os carismas, sobretudo aqueles 9 da lista de 1 Coríntios, capítulo 12. Então, você que nos acompanha se lembra bem que antes da solenidade de Pentecostes, nós vínhamos fazendo um trajeto de explicações sobre os fenômenos carismáticos de maneira geral. Falamos sobre a ação do Espírito Santo de maneira mais abrangente, falamos sobre repouso no Espírito, falamos sobre dom de línguas, falamos sobre dom de cura. E aí depois tivemos outros assuntos relevantes por conta das datas em específico, mas nós queremos retomar esse assunto relacionado aos dons carismáticos. Então, alguns autores gostam de definir alguns carismas como sendo carismas da vocalização. Por quê? Porque são dons relacionados à voz, como o dom de línguas, a própria interpretação das línguas, segundo algum desses autores. E alguns extravasam os limites dessa lista de 1 Coríntios, capítulo 12, e abrange outros
carismas, que também são carismas, que não estão contidos naquela lista. Por exemplo, o carisma da pregação. Pregar é carisma, e é um carisma que diz respeito à voz, portanto seria um dom de vocalização, como o dom de línguas é um dom de vocalização. Também a profecia, até certo ponto, em certo sentido, seria um dom de vocalização para alguns autores. E existem os carismas, né, ou dons de sinais ou de verificação, como alguns autores chamam. Atenção, estou o tempo todo aqui falando de autores, porque quando eu pego alguns livros e comparo, não existe unanimidade, mas o que eu percebo com os estudos todos? Nenhum autor está errado se você partir da perspectiva da qual ele parte, entende? Eu estava revendo hoje um dos programas que nós fizemos aqui sobre os dons, e eu disse algo num dos programas que vale a pena repetir aqui. Nós não temos impetrações, vamos assim dizer, normas do magistério católico para o uso dos dons carismáticos. Nós temos, sim, uma abertura do magistério, né, do episcopado, dos santos padres, um reconhecimento de que estes dons são reais, são válidos e atuam na igreja. Agora, o como, a forma, isso ainda não chegou no nível da dogmatização, ou seja, o magistério não determinou que é assim ou é assado. Eu não acredito que tão cedo vá fazer isso o magistério católico, porque não sei se diz respeito ao magistério. Diz respeito ao magistério normas pastorais, isso sim. Aí tem muitos documentos, o próprio documento de Malines é um documento pastoral, um dos primeiros do período moderno da igreja. As conferências episcopais também podem redigir um documento pastoral. Agora, normas dogmáticas não tem. O que tem são teologias, são literaturas. Ô padre, mas isso se deve porque é o Espírito Santo que sopra e realiza. Seria muito difícil, então, você transformar isso em normas, né? Olha, um dos papas, vou dar um exemplo, né? Um dos papas que mais escreveu sobre essa esfera mística e espiritual foi o Papa Bento XIV, né? Lá nos idos do século, eu não lembro agora o século, se é 19 ou 18, Bento XIV. Mas Bento XIV escreveu muito. E sempre assim, escritos nesse sentido de orientar, de apreciar autores espirituais, mas ele também nunca determinou, porque quando você pega esses textos, você pega lá, por exemplo, o Adolphe Tanqueray, né, que escreve muito sobre espiritualidade, ou um Garrigou Lagrange, ou mesmo Santo Tomás, você pega esses textos e você vê que não é um assunto que dê para tratar em poucas linhas, porque o magistério, quando ele se posiciona, ele tem de se posicionar de modo claro e objetivo. Você pega lá uma encíclica, por mais extensa que uma encíclica seja, ela não é tão extensa assim. Você nunca vai pegar uma encíclica dessa grossura, né? Ela tem de ser uma máxima, uma direção clara e objetiva, porque ali é palavra magisterial. Para facilitar a vida da comunidade. Exato. Né? E esses aqui são assuntos que, olha, se você quiser fazer um estudo profundo, você não consegue minimizar, você não consegue dizer isso em poucas e simples palavras. Mas tudo isso, né, voltando à minha linha de raciocínio, só para dizer que cada autor parte de uma premissa, de uma perspectiva, de uma experiência. Então, você vê claramente que todos estão dizendo a mesma coisa, mas olhando de pontos de vista diferentes, né? A famosa parábola dos cegos e do elefante, né? Cada um pega um pedaço do elefante e diz, o elefante é duro como uma rocha, mas é porque o cego estava pegando só no marfim. A outro diz, não, ele é mole e flexível, mas porque um cego estava pegando no rabo. Né? Então, nem o rabo define o elefante, nem o marfim. É o conjunto das partes que define o todo. Por isso é bom, todos que desejam conhecer melhor sobre os dons carismáticos, ler todo tipo de autores. Sim. É muito difícil você compilar.
E por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós dizemos carismas ou dons carismáticos de cognição ou conhecimento, alguns autores definem como dons de cognição, palavra de ciência, palavra de sabedoria e profecia. Só que eu já vi outros colocar discernimento dos espíritos junto e interpretação de línguas. Sendo que outros autores optam por dizer que interpretação de línguas e profecia é carisma de vocalização e não de cognição. Mas aí quando você vê a definição, né, do que seria uma e outra, você vê que, na verdade, ele está abordando aquele dom sob um aspecto dele, mas o dom tem outro aspecto. Exato. Né? Então, vamos definir bem isso. Profecia. O dom da profecia, por alguns autores, é definido como dom de vocalização. Por quê? Porque profecia precisa ser dita. E realmente nós só vemos a profecia manifesta quando ela é proferida. E isso, inclusive, está na semântica da palavra. Profecia é o que se profere. Se profere de modo verbalizado, vocalizado. Então, por isso, alguns autores vão colocar na lista de dons de vocalização. Só que antes de uma pessoa vocalizar a profecia, ela precisa receber. Eu preciso receber interiormente a inspiração e ter o conhecimento do que Deus está comunicando. Então tem um dispositivo interior, que é a alma, para ser mais técnico aqui, a mente, né? Você recebe a inspiração na mente, ela vem uma palavra, uma imagem, o que quer que seja, e depois é que eu vou verbalizar. Então, é dom de vocalização do ponto de vista da execução, mas é dom de conhecimento do ponto de vista da recepção dele. Entende? Exato. Que nenhum autor está errado. Exato. Sim. Depende muito do modo como o autor abrange. Então, nós estamos aqui, né, com o nosso título do programa já fazendo uma opção metodológica. Teve uma época na própria renovação carismática, lá nos seus inícios, que a própria pregação era chamada de profecia. Sim. Se você pegar o livro Os Sereis Batizados no Espírito Santo, do Padre Haroldo, você vai ver lá que quando ele apresenta modelos de como organizar uma experiência de oração e por aí vai, quando ele vai dar os títulos das palestras, ele coloca profecia. E aí dá o título daquela pregação. Aí eu uso o termo profecia para designar. De tanto estudar esse assunto, já são, pelas minhas contas, eu estudo só dons carismáticos há quase 20 anos. Porque eu já lia muita coisa, mesmo antes de entrar para o seminário. E aí depois eu fui enriquecendo a bibliografia. Eu me tornei um pouco alemão para essas pesquisas. O Fernando entende o que eu estou querendo dizer. O alemão é bem sistemático. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exato. Você poderia dizer que uma pregação é profecia? Em certo sentido, quando você entende profecia no sentido amplo. Sim. Mas uma coisa é pregação e outra coisa é profecia. Eu tenho muita clareza da distinção entre as duas, embora não haja oposição. Não são duas coisas opostas, são duas coisas distintas. Né? É como na Trindade, não existe oposição, mas o Pai é o Pai e o Filho é o Filho. Mas pode haver e o uma Espírito é o Espírito. pregação profética. Pode haver uma pregação profética no seu teor, na sua motivação, mas uma coisa é pregação profética, outra coisa é profecia. É profecia. Tá? Como pode existir, por exemplo, deixa eu fazer uma comparação no mundo material. Uma mesa plástica, tá? Mas uma coisa é uma mesa plástica, outra coisa é o plástico em si mesmo, porque o plástico não necessariamente é mesa, ele pode ser outras coisas. Sim. Então, eu estou fazendo uma comparação. Uma coisa é uma pregação profética. Você atribui esse termo profético porque o teor da pregação é exortativo e inclusive, eu não nego, inclusive creio na operação da profecia dentro da pregação. Pode ser que durante a pregação Deus envie profecia. E a profecia vai no bojo, ela vai na esteira da pregação. Mas a pregação não necessariamente é profecia. Exato. Então vamos definir aqui profecia, para que depois a gente consiga inclusive fazer a distinção entre os outros dons. Sim. E aí eu gostaria inclusive de dar exemplos
da diferença entre profecia e pregação para que fique bem claro. A profecia, ela é um dom carismático pelo qual a pessoa comunica algo que vem do coração de Deus, independente do teor, se é uma consolação, se é uma exortação, se ela é dura ou se ela é suave, mas é algo que vem do coração de Deus e é uma inspiração pontual, específica, extraordinária, ou seja, a pessoa não diria aquilo sem uma inspiração extraordinária para dizer aquilo. E aquilo é realmente uma intervenção divina. Você sente que é intervenção divina extraordinária. Então, isso é a definição geral. Agora, a profecia, ela diz respeito tanto ao modo como o profeta emite, como o teor dela. A gente reconhece melhor profecias quando ela diz respeito a coisas futuras. Então, se a pessoa está trazendo, né, ela recebe o conhecimento, ela toma conhecimento, daí a palavra dons de conhecimento, ela toma conhecimento de algo que vai acontecer no futuro, porque Deus a está falando, então isso é profecia, independente do modo como ela comunica. Agora... A gente pode dar um exemplo dentro disso aí, vamos parar nesse pontinho, um exemplo de alguém que fez uma profecia. Por exemplo, nós temos pertinho da gente aqui, eu vou dar um exemplo do padre Jonas Abib, que é considerado um profeta nos nossos meios. É assim. Quando ele pregava, ele dizia, olha, no futuro vai haver isso, isso. Muitas das coisas que ele disse, né, a gente vê acontecendo né, na igreja em relação a igrejas tantas de portas coisas. fechadas. Eu ouvia muitas profecias na sala de casa, quando eu era pequeno. E as pessoas iam orar, né, as irmãs da intercessão, da renovação, e elas falavam, chegará dias em que vós procurareis as igrejas, elas estarão fechadas. Pois é. Vocês não poderão entrar para ir na missa. E não pense que vocês não vão estar vivas para ver, vocês verão. E já eram senhoras, né? E elas falavam, nossa, será que a gente vai estar viva para ver um tempo assim? Exatamente. Olha só o tempo que a gente está vivendo, as pessoas não podem entrar na igreja. Então, realmente, isso foi profecia. Uma profecia que diz respeito ao futuro, ao futuro. Agora, o modo como isso se diz não usurpa o caráter profético. A pessoa poderia dizer, eis o que diz o Senhor, chegará o dia em que vós procurareis as igrejas abertas e não encontrareis. Você vê que ela está falando em primeira pessoa, ela empresta a voz para Deus falar, né? Verdade. Eu sou Deus, eu estou dizendo. Nos livros proféticos lá na Bíblia. Isso. Agora, a pessoa poderia simplesmente dizer assim, olha, irmãos, na oração eu senti Deus falando o seguinte, que vai chegar um tempo em que nós vamos procurar as igrejas abertas e não vamos encontrar. Continua sendo profecia. Continua sendo profecia porque o modo não altera o teor. Quando diz respeito a conhecimentos de coisas futuras, sempre é profecia. Agora, quando é que o modo torna uma coisa profecia independente do teor? Quando é o contrário. Quando Deus usa uma pessoa para falar de coisas passadas até ou presentes, mas o modo como a pessoa fala torna aquilo profecia. Então, por exemplo, Drica, se eu começar a orar por você... Não começa não, por favor. Não, vou dar um exemplo. É só um exemplo. Porque o Padre Douglas, quando ele começa a orar, Deus já começa a falar na boca dele. Então, se eu começar a orar por você e dizer assim, filha, eis o que te diz o Senhor. Eu lembro de ti, filha, com idade de 9 anos, que aconteceu isso, aquilo, não foi? Lembra, filha, que você entrou na igreja, você ajoelhou diante de mim e falou isso? Você está vendo que é como se eu estivesse falando uma coisa do passado, só que é Deus mesmo falando com você, Sim. Como se Deus falasse por meio da minha voz. Então, isso é uma palavra de ciência. O teor é uma palavra de ciência, porque é algo que aconteceu com você. Só que o modo como a pessoa profere torna a palavra de ciência profecia. Ela está profetizando. Então aqui é bom a gente parar. Então a gente falou de profecia, a gente está falando agora de dom de ciência, mas
A palavra de ciência... Se tornando uma profecia. Isso, é quando a pessoa... Alguns usam o termo palavra de revelação. É porque revelação Depende do tema, né? é uma palavra mais abrangente. Profecia, a palavra de sabedoria, a palavra de ciência, discernimento dos espíritos, são todos revelação. A própria interpretação de línguas também é revelação. Revelação é um termo bem amplo. É algo que Deus mostra. Agora, esse tipo o livro do Apocalipse, que é o livro da revelação. A palavra Apocalipse é uma palavra grega que significa revelação, né? Então, todo dom carismático de conhecimento é apocalíptico, nesse sentido grego, né, do termo. É algo que você jamais saberia ou falaria se Deus não mostrar. É revelação. Agora, é algo do passado, é algo presente, é algo futuro, entende? Sim. Essas coisas é que vão diferenciar palavra de ciência, de sabedoria, discernimento dos espíritos, etc. A palavra de sabedoria, aliás, de ciência, é sempre bom dizer palavra de ciência e não só ciência, para não confundir com um dom infuso da ciência, daqueles 7 dons do espírito, né? Ciência, inteligência, fortaleza, temor, etc. A palavra de ciência é quando o Espírito Santo me faz conhecer algo da vida de alguém ou de um lugar, enfim, que aconteceu ou está acontecendo. Então, passado ou presente. Se for futuro, já é profecia, porque é algo que não se passou. Então, vou fazer uma pergunta de grupo de oração. Sim. Se você está aí reunido na sua casa, lembra? Está reunido lá todo mundo, ou na igreja, no grupo de oração, todo mundo começa a rezar, todo mundo ora em língua e, de repente, silencia um pouquinho e aí começa a vir aquelas palavras. Sim. E aí fala, eu sinto, o Senhor me dá uma imagem, Sim. algumas pessoas têm, sei lá, de uma corrente sendo rebentando, dando um exemplo, né? Sim. Ou então o Senhor me mostra uma linha de trem, que quer dizer isso, isso e isso. Alguns já vêm, outros trazem a interpretação. Isso é ciência? Sim. Isso Porque não está profetizando nada também, só quer dizer, está iluminando ali aquele momento? Porque profecia, o que define a profecia é ou o teor ou o modo. Nesses 2 exemplos que eu dei. Sim. Se a pessoa está falando de uma coisa do passado ou presente, mas impera em primeira pessoa quando ela fala, né? Por exemplo, se eu oro por você e falo, filha, eu sei que tu está sentindo isso, aqui, que eu sou Deus. Eu, Padre Douglas, sou Deus? Não. Deus está falando na minha boca. Eu sou Deus. Aí a pessoa fala assim na reunião de oração. Isso é profecia, independente se o conteúdo é presente, porque você está sentindo isso agora, ou é passado. O modo determina que aquilo é uma profecia, mas é uma palavra de ciência profetizada. Tá. Né? O modo, é o modo como eu transmito. Agora, o conteúdo, né, o teor, é sempre profecia se refere ao futuro. Aí não importa mais o modo. Agora, esse termo palavra que nós usamos, palavra de sabedoria, de ciência, precisamos purificar esse termo. Quando eu digo palavra de ciência ou palavra de sabedoria, eu estou querendo dizer algo comunicado. A palavra não necessariamente é uma palavra, um termo. As imagens, por exemplo, são palavras. Deus está mostrando. Então, o exemplo que você deu, a pessoa tem uma visão, né? Até no nosso... Vai ser lançado ainda pelo CERN um curso que eu gravei só sobre dons carismáticos. Eu falo um pouco sobre o uso desse termo visão e visualização. Isso aqui no meu ponto de vista, é uma correção de língua portuguesa. Visualizar é ver com os olhos, é ver com o globo ocular, visualizar. Então, quando você diz, eu tive uma visualização, mas como se ela estava de olho fechado? Não é visualizar quando você abre alguma coisa na rede social, né? Visualizações, quantas pessoas viram com os olhos. É verdade. Quando você vê espiritualmente, é uma visão. É uma visão, só que não é ocular. É espiritual, é muito mais apropriado. A palavra certa, o mais apropriado certo é visão. Eu sei que a RCC, um tempo nas formações, pediu que se usasse visualização ao invés de visão, para não confundir com as visões estáticas, com as visões místicas. Exato. Então, mas visão também é uma palavra tão abrangente quanto revelação. Visão, ela pode ser interior, ela pode ser espiritual, ela pode ser estática, mística. Então, o termo mais correto é visão, porque visualização já é algo específico e que diz respeito ao campo
do sentido, do órgão da visão. Então, quando você tem imagens, eu vi durante a oração, com os exemplos que você deu, um trilho de trem, eu vi uma maçã, eu vi, enfim, uma imagem. Isso é uma visão interior. Aí, você precisa discernir o que significa. Geralmente, as pessoas soltam a visão na esperança de que alguém dê o discernimento e nem sempre o discernimento vem. Fica meio como que a orientação que eu dou fica meio que na linha da orientação de Paulo aos Coríntios quando do falar em línguas. Olha, quem for falar em línguas, reze para que ele próprio interprete. Porque você falar em línguas na esperança de que alguém vai interpretar, você corre o risco de se passar por bobo até. Eu já vi muitos momentos de oração assim. A pessoa fala na empolgação, extravasa em línguas e aí ninguém recebe a interpretação. Então, ore para que você tenha o dom de interpretar, porque você tem que ter assim uma convicção interior muito grande de que alguém vai vir com o que está faltando naquilo que você recebeu. O que é mais seguro é que nós contemos com as confirmações dos irmãos, mas não com o discernimento absoluto. Tá certo. Entende? Então, por exemplo, eu tenho uma visão, se eu tenho uma visão, eu estou falando de mim, eu não a emito enquanto eu não sentir o discernimento. Padre, aproveitar a sua respiração, porque tem uma participação ali com a gente. Pode? Pode. Ô, gente, quem está participando conosco, vamos lembrar, quem com o Padre aproveita, toma uma água, o nosso WhatsApp, 19997169915, para você enviar a sua pergunta. Vamos ver uma participação agora, mas vai enviando aí que ao longo a gente vai encaixando, tá bom? Vamos ver quem está conosco. É a Margarete. Quando alguém numa pregação diz, eu vejo alguém agora rezando, chorando, você está curada. Isso é uma profecia? Não, é palavra de ciência. Eu vejo, veja bem o que você escreveu, eu vejo agora alguém orando e chorando. É algo que está acontecendo agora. Palavra de ciência com um dom de cura. Não sei se no primeiro programa eu falava sobre isso, que a gente distingue os carismas no modo de apresentar. Mas na realidade, na realidade ali, uma coisa é eu distinguir aqui na mente. Palavra de ciência, profecia, é no modo de eu conhecer aqui. Mas ali, na prática, Deus agindo, não é tão simples você definir onde começa um dom e termina o outro, entende? Só. Então, Deus está mostrando alguém chorando, etc. Ele está te curando agora. É um dom de cura, mas ao mesmo tempo é uma palavra de ciência revelando a cura que está sendo realizada. São dois carismas em operação. E você se lembra no programa sobre dom de cura que eu dizia que, em certo sentido, toda cura é milagre, porque é uma intervenção sobrenatural? Então nós poderíamos afirmar que é dom de cura, dom de milagre e dom de palavra de ciência, ali na prática. E aqui, no modo de compreender, no modo de abordar o fenômeno, a gente faz as três distinções, entende? Tá certo. Então, nós vamos fazer um intervalinho agora, rapidinho, nesse primeiro bloco. Colocamos essa explanação do que é a profecia, os dons que estão ligados aos dons cognitivos de conhecimento, os dons carismáticos. Você continua enviando para nós sua pergunta, sua dúvida, no nosso WhatsApp, 19997169915, ou ligue para nós também. Olha, muita gente liga, viu, gente? Liga, pode pedir oração, peça sua oração e também ligue para enviar a sua dúvida. Nosso telefone é 19 3871 9620. Intervalo já, nós voltamos aqui rapidinho.